Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidem, meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. E o nosso tema de hoje é as lutas terríveis do demônio contra o Padre Pio. Bom, uma das grandes táticas do demônio nos dias de hoje, é fazer as pessoas acreditar que ele não existe. Tudo acontece naturalmente. Alguém de repente tem uma doença inesperada e não foi nada, faz parte da natureza. Fumou muito, bebeu muito, comeu muita couve, sei lá, inventam as coisas mais malucas aí hoje em dia. Bom, algumas não são malucas, evidentemente, mas as pessoas não percebem que o demônio, assim como os anjos da guarda, estão continuamente atuando para nos ajudar e nos indicar as coisas certas, os caminhos certos. O demônio está fazendo tudo no sentido contrário. Ele quer perder a nossa alma. E isso é uma luta tremenda. E a grande jogada dele é essa. Fazer de conta que não existe. Inclusive eu já vi autoridades aí dizendo, não, demônio não existe. Quando eu era criança uma vez, eu ouvi isso de um padre, falando, olha, não é bem assim, o demônio não existe. Eu fiquei, no catecismo eu tinha aprendido uma coisa totalmente diferente. Bom, mas enfim. Essa é hoje, desde que São Miguel expulsou Lúcifer para o inferno, talvez uma das maiores atividades do demônio, que é fazer de conta que ele não existe. E hoje eu vou falar da luta do Padre Pio contra o demônio, que era uma coisa tremenda. Isso não deve ser fator de nós nos amedrontarmos. Nós devemos temer, claro, devemos temer o demônio, devemos temer o pecado, devemos temer cair nas tentações do demônio. Mas, do nosso lado, nós temos Nossa Senhora, eu sempre aponto para o lado errado, Sagrado Coração de Jesus, temos aqui o Padre Pio. Então, o demônio não pode conosco. Quem é que vai fazê-lo poder conosco? Nós mesmos, se nós abrirmos a nossa alma para ele, se nós permitirmos que ele atue contra nós. Bom, o Padre Pio teve brigas, lutas tremendas. E, aliás, o fato de Deus fazer o demônio aparecer para o Padre Pio e para vários santos, é uma misericórdia dele, porque é para mostrar para os homens que o demônio existe. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, faz isso. Evidentemente, quem paga o grande sacrifício disso são os santos, que recebem essas provações tremendas. Bom, eu vou ler um texto aqui que eu tirei do site Derradeiras Graças e que o texto me pareceu muito bom, falando sobre essa questão. Diz assim, Padre Pio travou duros combates em toda a sua vida, mostrando à humanidade o poder dado por Jesus aos sacerdotes em seu ministério sacerdotal sobre o inimigo, principalmente no sacramento da confissão. O sacramento da confissão é muito importante, tem um efeito exorcístico fenomenal. É a hora que o padre livra aquela alma dos pecados e com isso fecha as portas para que o demônio entre novamente. Não pode. Não é que ele não consiga entrar, ele consegue, vai depender da nossa correspondência, mas ele consegue. Bom, sacramento da confissão, na Santa Missa, nos exorcismos, libertando as pessoas do inimigo. Bom, então a igreja dá várias armas. Aliás, a medalha de São Bento também é importantíssima nesse sentido, tem um efeito exorcístico. A igreja nos dá muitas armas, nós aqui não usamos. Tais batalhas foram brigas sangrentas, como foi escrito em muitas cartas que o Padre Pio enviava aos seus diretores espirituais. As lutas entre Padre Pio e Satanás ficaram mais duras quando o Padre Pio começou a livrar as almas possuídas pelo demônio. Então, num determinado momento, começaram a aparecer pessoas possessas para o Padre Pio, e o Padre Pio começou a liberá-las do demônio. E aí o demônio começou a ficar furioso. Imagina quando ele sente que alguém vem. E olha só o que o demônio chegou a dizer. Mais de uma vez, falou ao Padre Tarcísio de Servinária que antes de ser exorcizado, o diabo gritava, Padre Pio, você nos dá mais preocupação que São Miguel. É impressionante essa frase, É impressionante. Bom,
E também outra frase que ele dizia é: Padre Pio, não aliene as almas de nós, e nós não molestaremos. Quer dizer, o demônio canalha, ele fazia um trato: olha aqui, eu não vou mais te perturbar, Padre Pio. Agora, você também não me perturba, quer dizer, não afasta as almas de mim, que nós não vamos me perturbar. Né? Isso aí está parecendo conversa de político, né? Na hora de fazer os conchavos. Bom, mas enfim, não tem nada a ver. O diabo submeteu o Padre Pio às tentações em todos os sentidos. Padre Agostinho confirmou que o diabo apareceu a ele de diversas formas. Olha só, aliás, com São Francisco de Assis também aconteceu isso, e existe em Assis, não em uma cidadezinha ao lado de Assis, onde está a Porciúncula, né? Que é a primeira igreja que São Francisco de Assis consertou ele mesmo com as próprias mãos, etc. Ali tem um convento, e no convento tem o famoso roseto, que era um roseiral em que, quando apareceu uma tentação, o demônio apareceu sob a forma de uma mulher, uma coisa assim, para tentar São Francisco de Assis. Ele se jogou no roseiral. Ele se jogou no roseiral para afastar dele aquela tentação. Bom, isso foi no século, sei lá, no começo, há 1000 anos atrás, digamos, e até hoje, esse roseto, esse roseiral, está lá. Então, por exemplo, e ele nasce, quando São Francisco se jogou, os espinhos caíram. Bom, eu vi esse roseiral. A gente chega lá, e são rosas nascendo num canteirão grande, assim, etc., sem espinhos. Né? E o padre me explicou que, se aquelas rosas forem colocadas num outro local, forem plantadas, uma muda aquela rosa num outro local, ela nasce normal, nasce com espinhos. Né? Se outra rosa de outro local com espinhos for colocado ali naquele roseto, ali no meio, nasce também com espinhos. Né? Então é só aquela rosa daquele roseto naquele local onde se deu o milagre. É uma história muito interessante. Inclusive lá eles dão uns envelopinhos com folhas dessa rosa para as pessoas fazerem chás, etc. Bom, isso aí já faz algum tempo que eu fui lá, tinha, né? Aos poucos, infelizmente, certas coisas vão acabando, e não sei porquê também. Bom, Padre Agostinho confirmou que o diabo apareceu como meninas jovens que dançavam nuas. Olha que brutalidade, que brutalidade. Apareceu em forma de crucifixo. Lembra que outro dia eu também contei que ele apareceu em forma de um penitente querendo se confessar e começou a discutir com o Padre Pio, etc., questões teológicas e tal. Bom, apareceu como um pai espiritual, apareceu como um jovem amigo dos monges, apareceu como padre provincial, quer dizer, ele tomou a forma do padre provincial dos franciscanos para ir falar com o Padre Pio. Já pensou que tremendo? Se alguém não tem um discernimento para saber se está falando com um ser humano ou com um demônio, é uma barbaridade, uma barbaridade. Apareceu como o Papa São Pio X, que era contemporâneo dele naquela época. Ele era mais velho que o Padre Pio, evidentemente, mas era um Papa Santo, né, de uma santidade incrível, tanto que quando ele faleceu, o Padre Pio teria comentado: vamos rezar para que nos seja dado um outro Papa Santo, como foi Pio X. Naquela época não estava canonizado. O demônio apareceu também como anjo da guarda, como São Francisco e como Nossa Senhora. Imagine. O diabo também apareceu nas suas formas horríveis, como um exército de espíritos infernais. Às vezes não havia nenhuma aparição, mas o Padre Pio estava ferido, era torturado com barulhos ensurdecedores e cuspido. Quer dizer, o demônio de forma invisível batia nele, atuava de todas as formas, né? Aí alguém pode dizer assim: caramba, eu não quero ser santo nessa base, não, eu quero ser um santo mais light, tranquilo, é o anjo da guarda, Nossa Senhora aparece para mim. Isso esquece, minha gente, não existe.
Não existe. O demônio pode não aparecer. Aqui são algumas vocações especiais, místicas, etc., que o demônio pode aparecer e bater na pessoa. Mas normalmente ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele age, por exemplo, fazendo com que você não leve a sério esse vídeo. Que eu não leve a sério isso aqui também, que a gente vai levando assim, e continue sem acreditar no demônio. Para vocês terem uma ideia, antes de começar a fazer esse vídeo aqui, eu fiz 4 tentativas e alguma coisa dava errada. Apagou o computador, mexeu aqui, abriu uma porta. Foi um negócio tremendo. Bom, não vou dizer que foi o demônio que fez isso, mas pode ter sido, por que não? Ele sabia que eu ia falar mal dele, né? Então, tudo que ele pudesse atrapalhar, etc. Agora, qual era o grande modo do Padre Pio vencer o demônio, expulsar o demônio? Vocês devem lembrar naquele caso do demônio que se fez de jovem, foi confessar com o Padre Pio, que o Padre Pio às tantas olhou no rosto dele, olhou na cara dele, viu que era o demônio e disse: "Viva Jesus, viva Maria!" E o demônio, paf, desapareceu, né? Bom, ele fazia a mesma coisa. O Padre Pio teve sucesso livrando-se dessas agressões ao invocar o nome de Jesus. Quer dizer, o nome que o demônio não suporta. Jesus, Maria, José, né? Eu aqui na minha correspondência agora sempre escrevo em Jesus, Maria, José e Pio, porque ele é um dos nossos protetores, é um dos nossos pais, né? Bom, falando também na ação do demônio, por exemplo, lembro de um vídeo, aliás, 2 testemunhas de pessoas que me disseram: eu em diversas ocasiões fui me inscrever para ser filho protegido do Padre Pio, que aliás o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e na hora de escrever, o computador dava problema, parava, travava, a internet caía e não sei mais o que. Ele falou que foi uma coisa tremenda. Um telefone tocava, alguém chamava, até que um dia ele falou: não, nada, hoje eu não vou dormir enquanto eu não me inscrever no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. E aí foi lá e se inscreveu, né? Quer dizer, ele fez um ato de contrariar o demônio. Ele contrariou o demônio, então ele venceu. Então aqueles que estão há muito tempo, entro, não entro, sou filho protegido, não sou filho protegido, não estou dizendo membro do canal, né? Membros do canal são todos nós, aqui somos devotos do Padre Pio. Mas aquele que quer fazer alguma coisa pelo Padre Pio e que entre no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, esse aí ele faz um efeito maravilhoso para a causa da devoção, da divulgação do Padre Pio, e ele cria também uma raiva no demônio, porque ele venceu. Ele venceu essa. Então tem muita gente aí que está na dúvida, entra. Se vocês forem analisar, muitas dúvidas, quem coloca é o demônio, porque ali no nosso site tem resposta para todas as dúvidas. E às vezes eu vejo gente que faz perguntas de coisas que já está super esclarecido, que eu já falei várias vezes, a pessoa pergunta de novo. Por quê? Porque não assistiu com atenção, o demônio fez distrair. Não estou criticando as pessoas, não, mas eu estou dizendo que até nesses pequenos atos existe uma luta contra o demônio. E aquele senhor contava isso, que na hora que ele ia se inscrever acontecia. Uma outra senhora também me escreveu dizendo isso. Falou: não sei o que acontece, cada vez que eu vou me inscrever como filha protegida do Padre Pio, eu tenho um problema, eu tenho uma distração, eu esqueci uma informação qualquer que eu preciso, me deu um branco, eu não conseguia colocar o CEP da minha casa. O que é isso aí? É o demônio, né? Então aqueles que estão com essa dificuldade, lutem contra o demônio, porque nós precisamos crescer, o nosso grupo precisa crescer, o nosso canal precisa crescer, mas principalmente nós precisamos ter meios de fazer muitas outras atividades em favor do Padre Pio crescerem. Bom, vamos continuar aqui. Uma noite de verão em que ele não conseguia... eu já fui para 14 minutos aqui, tem que tomar cuidado. Passei. Uma noite de verão em que ele não conseguia dormir por causa do grande calor, ouviu o barulho dos passos de alguém que no quarto vizinho caminhava de lá para cá. Ele pensou: é o pobre Anastácio, que era outro. Não pode dormir como eu, pensou o Padre Pio.
O Padre Pio também não conseguia dormir por causa desses tormentos. Eu vou chamá-lo. Assim, pelo menos, nós conversamos um pouco. Olha só que preocupação apostólica ele tinha, né? Com outro irmão. Então, vou conversar um pouquinho com ele. Está sofrendo e tal, né? Vou conversar um pouco com ele. Bom, ele foi até a janela e chamou o confrade, mas sua voz permaneceu presa na garganta. Imagina alguém estar pronto. Imagina que eu estou aqui falando com vocês e não sai mais nada. Né? O demônio pode fazer isso. Né? E no parapeito da janela vizinha, ele viu um monstruoso cão que se apoiava. Quer dizer, o cão subindo, querendo subir na janela. Quer dizer, o que estava acontecendo com outro confrade dele era uma ação diabólica também, por isso que não conseguia dormir. Ou aquela ação, de repente chegava lá e o Anastácio estava dormindo tranquilamente, e aquilo tudo era para atormentar o Padre Pio, né? Por que não? Assim contava o Padre Pio: vi, horrorizado, entrar pela porta um enorme cão feroz, de cuja boca saía muita fumaça. Eu me joguei de bruços na cama e ouvi o que ele dizia: é este, é este. Olha que coisa tremenda. Ainda naquela posição, vi a fera pular sobre o parapeito da janela e de lá lançar-se sobre o telhado da frente para em seguida desaparecer. É impressionante esse relato, né? Mas não vamos esquecer disso. O Padre Pio venceu o demônio. O demônio lutou, brigou com todas as armas que vocês viram, né? Mas o Padre Pio venceu. Por quê? Porque ele era um grande devoto de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, terror dos demônios. Ele era um grande devoto do nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente do Sagrado Coração de Jesus, né? Portanto, o demônio tinha ódio dele por causa disso, mas ele tinha a força para derrotar esse inimigo. Vamos pedir também que ele nos dê força para nós derrotarmos principalmente o inimigo sob a forma de um inimigo oculto, né? É aquele demônio que nos impede de fazer coisas boas, que nos impede de rezar, que nos impede de... Outro dia, eu acho que eu li um comentário de uma pessoa que dizia: eu começo a rezar, começa a me dar sono. Eu disse para ela: eu também, eu tenho insônia. Começo a rezar, começa a me dar sono. O que é isso aí? É o demônio, né? Então, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem agora um ato contra o demônio. Primeira coisa, se inscrever no canal, aqueles que estão chegando pela primeira vez, porque inscrevendo e acionando o sininho, vocês vão ser incluídos na próxima missa da próxima quinta-feira, que nós rezamos por todos aqueles que se inscrevem no canal. Todas as quintas-feiras tem missa, e portanto, mas essas missas, o ano inteiro é assim, né? E todas essas missas, que devem dar 55 missas no ano, mais as missas festivas, né, como a próxima que nós vamos fazer do Padre Pio, daqui a pouquinho eu vou pedir para colocar um anúncio aqui para vocês não esquecerem, né, do nascimento do Padre Pio. Todas essas missas festivas também são incluídos aqueles que são filhos protegidos do Padre Pio. Então, quem quiser ter mais de 55, 60 missas por ano, inscreva-se como filho protegido do Padre Pio. Além de você ajudar o nosso apostolado, você vai receber uma quantidade enorme de graça. Basta você clicar aqui nesse link que está abaixo e ali você vai ver, tem presentes incríveis, né? A missa é o mais importante, evidentemente, né? Então, eu encerro lembrando apenas da missa do Santo Padre Pio, do nascimento do Santo Padre Pio, que completaria esse ano 132 anos e que vai ser celebrada em São Paulo, do jeito que está escrito aqui no... Aqui não, errei. Aqui, no nosso cartaz que está sendo colocado. Vocês coloquem pausa, anotem na agenda e vamos todos nos encontrar lá. Eu vou ter um enorme prazer de conhecer muitos de vocês. Que o Santo Padre Pio nos abençoe e até a próxima. Pessoal, eu tenho mais um aviso para dar para vocês. Calma aí, é rápido, é curto, mas é muito importante. No dia 4 de abril,
completam 100 anos da morte de São Francisco de Fátima, um dos videntes de Fátima. Eu tenho certeza que o Santo Padre Pio adoraria conhecer esse menino, que era um modelo de castidade, de pureza e de devoção e fé. Não, eu recebi aqui de Dona Maria Teresa Brotero, presidente da Associação Devotos de Fátima, o convite para um evento que vai ser realizado, principalmente aqui os de São Paulo, os que estão aqui em São Paulo, no dia 4 de abril de 2019, é uma quinta-feira, tá claro? Às 19 horas, 4 de abril de 2019, às 19 horas, na Avenida Paulista, número 735, no Clube OMS. Avenida Paulista, número 735, no Clube OMS. Eu vou pedir até para colocar esse endereço na descrição do canal e eventualmente aqui também uma tarjazinha aqui no nosso aviso. Ela pediu muito que nós convidássemos os amigos do canal Regina Fidei. E eu estou então cumprindo com esse amável convite que ela fez para que todos possam conhecer um pouco mais desse santo menino, desse menino maravilhoso que o Padre Pio gostaria demais de conhecer e que provavelmente o Padre Pio, olhando nos olhos dele, não veria nenhum pecado para ele se acusar. São Francisco de Fátima, dia 4 de abril, e os senhores sabem bem qual era a devoção que o Padre Pio tinha por Nossa Senhora de Fátima, não é mesmo? Então não deixe de comparecer, dia 4 de abril, 19 horas, Clube OMS, Avenida Paulista 735. Principalmente quem estiver aqui em São Paulo, não pode deixar de estar nesse evento.